temos algumas dúvidas que sempre surgem quando apresentamos o programa a nossos parceiros, mas a principal é de como a empresa consegue acolher esse aluno. Em qual tipo de função? Algo mais operacional, desenvolvimento de projeto a curto prazo, auxiliar o gestor com atividades específicas? Como vocês acreditam, como vocês enxergam essa integração do aluno? Como dica mesmo para empresas que querem fazer isso, mas não têm ideia de como. Bom, eu acho assim, para essa pergunta, a resposta é depende. Né? Porque, no caso aqui com a Maffer, eu tive que levar em consideração o tempo que ela ficaria conosco, né? E as atividades que eu tenho lá na minha área. Como são atividades que demandam muita análise, é uma área de contratos, de garantia de receita, demanda muita análise, dependendo do português, se você lê um contrato errado, esse tipo de coisa, então, pode, né, as coisas podem não andar muito bem. Então, eu precisaria de um tempo maior para poder capacitar a Maffer para realmente exercer aquela atividade. Então, eu optei por fazer um projeto a curto prazo. Então, o que aconteceu? O nosso momento lá era, eu tinha assumido uma área, estava 1 ano na área, e nós fizemos uma reestruturação de atividades lá. E nós fizemos essa reestruturação, mudamos alguns processos, só que nós ainda não havíamos tido a oportunidade de colocar esses processos num papel. E aí, até quando eu estava escolhendo lá o perfil do estagiário que viria, eu procurei um estagiário que tivesse um curso que correspondesse ao que eu estava precisando. E a Maffer faz como se fosse uma engenharia de produção aqui, né? É um outro nome. É mais ou menos engenharia de produção. E aí, quando eu falei para a Maffer do desafio, até a Maffer falou, não, é isso que eu sei fazer. Então, juntou mesmo assim, a nossa necessidade com a habilidade, tudo que ela aprendeu na faculdade, foi o que, pelo menos o feedback, né, que ela me deu, que ela conseguiu colocar em prática. Né? Então, assim, foi muito bacana. Ela entregou um trabalho assim de excelente qualidade, algo que nós não tínhamos. E até falei para ela que toda vez que nós olharmos aqueles documentos, aqueles desenhos de processos, os glossários, porque lá na Lynx a gente tem um vocabulário único. Acho que cada empresa tem o seu vocabulário único, né? E até como ela teve essa dificuldade de entender o que é cada uma das coisas que a gente fala ali. Então, quando a gente olhar aqueles documentos enfim, tudo que ela fez, a gente vai lembrar da Maffer, e esse foi um legado que ela deixou lá para a nossa área. Né? Então, assim, acho que tudo, respondendo mesmo a pergunta, tudo vai de acordo com o momento que a empresa ou que a área está vivendo. Perfeito. Obrigada. Sem dúvida nenhuma, vai de encontro ao momento da empresa ou até aquilo que a empresa faz, mas o que eu acho que foi interessante no nosso caso foi inserir o Jasper em um determinado processo. Então, que ele pegasse uma etapa daquele processo, que ele conseguisse aprender com certa velocidade e que, sem dúvida nenhuma, ele conseguisse agregar esse processo. Então, como eu já falei, a gente trabalha com internacionalização, então tinham 2 projetos em específico onde a gente tinha que lidar com a Europa. Um deles para o Reino Unido, para a Inglaterra, e um segundo com Portugal. Então, acho que primeiro foi bem interessante, porque você escutou o português aqui de Portugal, o segundo desafio para você, e ele conseguiu agregar nesse projeto, porque novamente, eu falei lá atrás da questão da venda. Né? Sempre que a gente faz o contato dentro do WTC, não necessariamente eu estou vendendo, mas, enfim, é sempre uma venda. Né? Para você convencer o outro, você está vendendo. E por ele ser europeu, a forma de abordagem, a velocidade de resposta, você entender os passos dessa venda, que sem dúvida nenhuma são muito diferentes aqui do Brasil, trazem um resultado diferente. Então, foi isso que aconteceu. Eu acho que ele vai, se ele puder até complementar aqui depois que eu falar, o projeto Reino Unido foi muito interessante, porque ele entrou numa etapa do projeto, então ele entrou numa fase do processo, e depois de 2 ou 3 semanas que ele já estava dominando, ele conseguia executar o projeto como um todo. E isso foi bem interessante. E, sem querer fugir do assunto, mas falando rapidamente, porque eu estava escutando todos vocês falarem, eu acho que a gente conversou sobre isso, mas depois de ver toda a grandeza do que vocês estão fazendo, eu tinha conversado com o Luciano, meu CEO, anteriormente, e quero reforçar de colocar a rede do World Trade Center Internacional à disposição,
porque a gente puder fazer. São 330 WTCs em 90 países, muitos deles estão vinculados a universidades. Então, por favor, use a nossa rede, o que a gente puder fazer, vamos fazer. Obrigada. Obrigada. Lógico, por favor. Sim, exatamente. Meu trabalho no WTC era abrir oportunidades principalmente para meu primeiro projeto para Reino Unido. Era contactar buyer managers na Inglaterra, e acho que como eu sei que primeiro na Europa tem que confiar é muito importante. No Brasil, tudo tem como mais uma coisa mais como informal. Na Europa, é bem interessante de construir primeiro uma relação e depois falar de vendas ou falar de oportunidades. Isso foi uma coisa que primeiro aprendi no Brasil, e depois de novo que, sim, mas na Europa é diferente, não é assim. Então, como em 2 etapas aprendi isso, e também eu pude como executar isso no meu trabalho. Isso foi muito legal. Excelente. Chegamos ao final. Antes de encerrarmos aqui, eu gostaria de agradecer a todos, principalmente ao Luiz, por acreditar e dar toda a liberdade para a gente poder desenvolver. Imagina, faço com o maior prazer e carinho, porque como eu comentei com vocês, eu já tive essa experiência. Estou até com uma amiga minha, nós fizemos mestrado fora, e nós tivemos a oportunidade de estagiar por 3 meses em Londres, em empresas diferentes. Eu escolhi uma startup, porque eu queria passar por fazer de tudo. Ela já foi para um ambiente mais corporativo. E nós trabalhamos sem ganhar um centavo, porque aqui no Brasil, esse é um estágio que você precisa ser remunerado. Lá não. Eu não ganhava nem para ir para o trabalho. Eu até levava material para o trabalho, chegava lá caderno, tudo. Mas após quando eu saí do Brasil e tive essa oportunidade, né, sair da casinha e fui para outro lugar, eu passei a enxergar o nosso país de uma outra maneira, né? O nosso país é incrível, tem muitas oportunidades. Nós somos um povo extremamente caloroso, a gente faz de tudo. Nós trabalhamos sob condições adversas, tantos desafios, por isso que nós vemos tanto empreendedorismo hoje em dia, né, por questão econômica. E eu passei a enxergar o Brasil de outra forma. E eu acho que nós temos um país que tem muito a oferecer e muito a crescer. Então, eu acho incrível eles terem, a Maffer e o Jasper, terem escolhido o Brasil como um país para o intercâmbio deles, porque eles vieram para uma cultura diferente, que a Itália é semelhante ao Brasil, mas mesmo assim é diferente, tem uma outra mentalidade. Então, você consegue valorizar o que você tem em casa, valorizar o que você tem fora, combinar os dois, e aí se tornar uma pessoa melhor e tentar transformar o ambiente em um ambiente muito melhor. Então, realmente desenvolver esse projeto tem sido maravilhoso, porque cada vez mais nós precisamos disso. Estar em contato com outra cultura, com outras pessoas, te abre a mente, te abre o coração, tudo melhora. Você fica uma pessoa muito mais... Você respeita as outras pessoas, você aprende, você cresce, então é só positivo, né? Se você leva por um lado positivo, você só tem a ganhar, você não tem nada a perder. Então, eu queria muito, novamente, agradecer a todos que me ajudaram nessa jornada, que tem me ajudado, porque não é fácil. Conversa com um e liga, eu sou cara de pau, eu bato ali e falo, preciso de ajuda, olha, preciso conversar com tal pessoa. Quando desenvolvemos o painel, falei, e agora? Quem que eu vou chamar? Comecei a mexer nos contatos, batia no Alexandre, no Fábio, na questão de órgãos públicos, preciso de tal pessoa, se vira.
E assim nós fomos construindo, e eu acho que esse é só o começo de se Deus quiser, um projeto bem que só tende a crescer. E não é visando só uma empresa, uma instituição, uma entidade. Todos têm a ganhar, né? Quando eu chego para conversar, foi muito engraçado, porque teve um dia que eu passei a tarde, o dia na USP, bati em cada coordenação, lá com o Fábio, e aí a gente começava a falar, eles olhavam para a gente assim, papo de vendedor, sabe? Só que você fala com tanta convicção, você acredita tanto no que você está falando, porque realmente não tem não é uma venda, é realmente uma integração, é uma oportunidade que a gente conseguia reverter isso, e no final a pessoa já dava o contato, falava, não, olha, me procura semana que vem, conversa com a gente, e hoje a gente está com diversas parcerias justamente por conta disso, dessa veracidade, né? Tem como é que eu posso... Tem um valor ali, é tudo muito verdadeiro, e é o que a gente acredita. Então, muito obrigada a todos, obrigada a todos os painelistas que vieram, que participaram, que compartilharam suas experiências, seus conhecimentos. Isso é impagável, né? Não tem preço.